Skinamarink, o filme de 2022 que dividiu crítica e público, já que é um filme experimental que causa desconforto e a crítica ama e o público odeia. Nossa, por quê? Porque o público não entendeu o filme ou porque a crítica superestimou esse filme? Sinceramente, eu acho que é um pouco dos dois. O público odiou com razão e a crítica viu coisa onde não existia. Pra ser honesta com vocês, eu só passei ódio com esse filme. Então, a minha opinião sobre o filme de hoje não vai ser nada positiva. E eu tô com tanta raiva desse filme que muito provavelmente esse vídeo eu nem vou editar direito porque eu nem quero perder meu tempo me esforçando pra falar sobre um filme que é uma bosta. Nossa, que filme horrível! Pra começar, eu comecei a assistir esse filme e eu dormi. Vocês sabem quando foi a última vez que eu dormi assistindo um filme de terror? Nunca! Isso nunca aconteceu na história desse canal. Eu nunca dormi assistindo um filme de terror, mas Skinamarink conseguiu fazer algo inacreditável, me botar pra dormir. Realmente, sabe, Skinamarink é meio que uma canção de niná, é algo parecido com isso, sabe? O termo Skinamarink mais ou menos significa isso no nosso idioma e realmente funcionou, porque eu cochilei que uma beleza, foi o melhor cochilo da minha vida e esse filme não conseguiu me assustar em nada, não conseguiu me deixar desconfortável, só passei raiva assistindo essa porcaria e eu entendo completamente o público que detestou esse filme e eu não entendo nenhum canal que fez análise sobre esse filme que falou de forma positiva, não consigo entender. Os caras realmente viajaram pra outra dimensão pra conseguir justificar um filme que não faz sentido. Enfim, se você não conhece o filme de hoje, Skinamarink foi um filme produzido e estreou no ano de 2022. É um filme experimental que ele vai focar em contar a história de duas crianças de uma maneira muito diferente. Essas duas crianças é o Kevin e a Kaylee, que estão presos dentro de casa e eles não conseguem sair, não conseguem saber que horas são. Os pais simplesmente desaparecem porque as portas, janelas e qualquer saída vai sumindo gradativamente na história e aparentemente tem uma criatura, um ser místico, um demônio residindo na casa dessas crianças, manipulando elas e causando medo até que essa coisa finalmente consuma completamente essas crianças. Eu nem vou perder meu tempo tentando contar a história desse filme, porque basicamente não acontece nada. Na verdade, eu já contei a história desse filme te contando a sinopse. Vamos começar por aí. Porque o Kevin... Começa a história assim, o Kevin aparece, na verdade não aparece. Gente, eu nem sei como que eu vou contar a história desse filme, porque não faz o menor sentido. Todas as cenas são gravadas de ângulos muito horríveis. É que é pra ser experimental, que é pra ser uma pegada diferente, não é pra ser contado no mesmo estilo hollywoodiano e pipipipopopó. Gente, eu não tô nem aí pra filme experimental, eu só quero sentar a minha bundinha no sofá e tomar um susto. É só isso. É pedir demais? Aparentemente sim. Aí a galera quer inovar no susto, quer criar uma nova forma de te deixar perturbado das ideias, porque a vida de trabalhador não é suficiente pra te deixar mal. Aí quando você vai assistir um filme de terror pra ficar pior, o filme de terror faz você passar raiva. Eu me senti num estado emocional exatamente do mesmo jeito quando eu tinha que atender pai e mãe sem noção na escola, gente. Não tem cabimento. Eu fiquei puta da cara. Mas enfim, o Kevin é o moleque que tá falando com as paredes e é o que dá pra interpretar, porque esse filme não grava as crianças, só grava a perna delas, só grava o canto da TV, só grava o canto da parede, enfim, o filme pega uns ângulos nada a ver, que não é pra mostrar as crianças, não dá nem pra falar se a atuação delas é boa ou ruim, porque a gente não vê a cara dessas crianças o filme inteiro. O Kevin, voltando pra história, o Kevin, essa coisinha maravilhosa de Jesus, tá falando com as paredes e aí ele cai da escada. No que ele cai da escada, a gente só sabe o que aconteceu porque o pai dele liga pra alguém e a gente também não vê nada nessa cena, contando que o Kevin caiu da escada, bateu a cabeça, tá meio chapulé das ideias. Aí o filme transiciona, sei lá pra quanto tempo depois, e a gente tem o Kevin e a Kylie presos dentro de casa, o pai desapareceu, a casa tá completamente escura, e eles precisam ficar na sala porque é o único lugar onde a eletricidade ainda funciona direito. E eles ficam assistindo o filminho, o videocassete, e eles estão com medo porque os dois sabem que tem algum monstro, alguma coisa na casa. Isso de ter algum monstro na casa, se espreitando pelo escuro e
você ligar a televisão pro medo passar, faz muito sentido. Isso sim, tem que dar o braço a torcer. Faz muito sentido você passar a sensação de medo infantil dessa forma, porque nesses momentos que as crianças estão com medo, a casa realmente parece muito maior do que ela é, e o escuro parece muito mais perturbador e profundo do que ele realmente é. Você não consegue enxergar absolutamente nada nesse filme, parece um episódio durante a noite em Game of Thrones. Quando a gente é criança, a gente enxerga o escuro desse jeito, e o filme sempre traz essa sensação de que tem um rosto no escuro, que é o que toda criança já passou. Inclusive, eu já tive uma paralisia do sono, que eu vi um rosto no escuro, e eu gritei tanto, com tanto medo. Nossa, gente, só de lembrar já me dá calafrio quando me volta essa memória de quando era criança. Mas eu tinha o quê? Uns 8 anos. E esses personagens, eles têm por volta aí de 4 a 8 anos no máximo. Então, nesses momentos que os irmãos aparecem assistindo TV, quer dizer, aparecem entre muitas aspas, né? Assistindo TV, conversando sobre estarem com medo e tal. Dá até pra você se identificar com as crianças, dá até pra você entender por que a fotografia tá esquisita desse jeito. Mas o resto do filme... Ai, o resto do filme é uma palhaçada. Aí, os dois ficam dentro da casa, as portas começam a desaparecer e o escuro começa a consumir cada vez mais a casa dessas crianças, até que elas se veem encurraladas na sala. Eles começam a ouvir barulhos pela casa, passos, portas abrindo e fechando, sussurros, o que torna o medo deles cada vez mais intenso. A Kaylee é a irmã mais velha e ela sempre tá procurando pelo pai, ela sempre tá chamando pelo pai. E o Kevin é o irmãozinho mais novo, que parece que não tem muita noção do que realmente tá acontecendo. Ele fica perguntando onde que estão os adultos, o que tá acontecendo. Ele espera que a Kaylee responda todas as suas dúvidas, mas a Kaylee também não sabe o que tá acontecendo. Num determinado momento do filme, depois do filme enrolar pra caramba, quando finalmente parece que vai acontecer alguma coisa relevante na história, a Kaylee vê a mãe dela no quarto, porque a voz do pai chamou ela até o quarto, e ela foi, encontrou a mãe dela, e aí a mãe dela pede pra ela olhar debaixo da cama, ou o pai pede pra olhar debaixo da cama, e você pensa que você vai tomar um cagaço de um susto, não acontece nada, só que aí nessa cena a mãe desaparece, e aí ela começa a ouvir um barulho dentro do armário de ossos quebrando, de alguém chorando, sabe? Essa cena é bem esquisitinha, bem perturbadora. Essa cena em específico parece realmente um pesadelo, sabe? Depois disso, a Kaylee desaparece e o Kevin vai atrás da irmã porque a voz dela parece que tá abafada, parece que ela tá presa em algum lugar. E quando o Kevin encontra a irmã, ela tá sem os olhos e sem a boca, como se essas partes do rosto dela estivessem coladas, sabe? Como se não existisse. No fim das contas, o Kevin fica completamente sozinho até o escuro consumir tudo completamente. E ele pergunta algumas vezes o que esse escuro é, e esse escuro não responde. As trevas não falam nada, só manda o guri dormir. E aí acaba o filme. Lembrei, a escuridão manda ele furar o próprio olho antes disso. Gente, esse filme, sinceramente, eu fiquei com um ódio de ter colocado esse filme na minha lista. Não acontece nada. Nada. Em 1h30, 1h40 de filme, não acontece absolutamente nada. Supostamente, esse filme é pra representar os pesadelos que o diretor e escritor do filme, ele tinha quando era criança, e ele tem um canal no YouTube onde ele fazia curta-metragens dos relatos de sonhos e pesadelos que os inscritos dele tinham, e aí ele achou uma ótima ideia transformar isso num longa-metragem. Se fizesse um curta-metragem de 5 minutos, tava ótimo, mas ele transformou 5 minutos em 1h30. E aí o que acontece? Acontece que você não tem substância o suficiente pra sustentar uma história. E o que me deixa brava demais? Todo mundo que eu assisti falando sobre Esquina Marink tenta interpretar esse filme da melhor forma possível, como se existissem elementos o suficiente para serem interpretados a partir do que a obra mostra. Vocês estão cansados de ouvir que eu não gosto de ficar procurando teoria na internet para me explicar o que eu estou assistindo. A princípio, o que eu tinha entendido até então é que as crianças tinham parado em uma realidade diferente, meio que numa pegada de backrooms, mas conforme o filme vai passando, eu fui chegando à conclusão que, na verdade, o Kevin, quando bateu a cabeça
depois que caiu da escada, eu acho que ele ficou em coma, ficou nesse estado vegetativo aí da cabeça dele estar acompanhando as coisas do outro lado, tanto que ele escuta barulho de gente conversando, ele escuta barulho de móveis, ele vai escutando vários barulhos, e aí do nada esses barulhos param e aí ele morre. É tipo isso, na minha cabeça faz muito mais sentido a partir daquilo que o filme mostrou. Dá a entender em alguns momentos que eles estão realmente em outra realidade, e também dá a entender em alguns momentos que a mãe morreu, depois o pai morreu, e aí agora as crianças estão nesse limbo de quase morte, o que explica o sangue que fica aparecendo várias e várias vezes quando o Kevin se machuca, né? E também a Kaylee desaparecer no escuro e voltar com um rosto irreconhecível, ou tecnicamente sem um rosto, também pode ser essa questão do esquecimento, da morte, né? Mas enfim, isso aí é a interpretação que dá pra tentar fazer a partir daquilo que foi apresentado no filme. O que as pessoas acham que é? Eu vi muita teoria sobre esse filme, e além das backrooms, a galera fala que é óbvio que é um pesadelo. A galera fala que essas crianças estão dentro de... como que é? Eu lembrei agora de Jujutsu Kaisen, quando você entra dentro de uma maldição. Enfim, quando você entra dentro de uma maldição lá, eu esqueci o nome agora. Que eles estão presos dentro da maldição de um demônio. Eu vi explicações falando que esse filme, na verdade, é uma alegoria a abuso infantil. Eu queria entender como, porque, assim, não dá pra entender como. Dá pra forçar a barra pra entender, tipo, a voz misteriosa que separa as crianças do pai, a voz misteriosa que encurrala as crianças, a voz misteriosa que maltrata essas crianças pode ser o abusador que nunca mostra o rosto, e aí o trauma das crianças faz elas enxergarem esse abusador só como um rosto no escuro e não verem completamente quem ele é. Eu vi também explicações falando que é uma alegoria à violência doméstica, porque o pai aparentemente batia na mãe, e aí as crianças estão lidando com esse trauma, porque quando o pai se transformava nesse monstro demoníaco, as crianças iam pra sala assistir TV num volume bem alto, pra não ouvir os barulhos pela casa, que no caso são os barulhos de briga e assim por diante. Eu acho que não também. Enfim, essas teorias, todas elas, o que elas têm em comum? Elas todas são basicamente uma creepypasta. Porque todas as teorias conseguem ser muito melhores e justificar muito mais o filme do que o filme se propõe. Skinamarink foi Eu lembro que quando esse filme saiu, eu evitei todos os spoilers possíveis. Gente, eu estou desde 2022, estou há 4 anos enrolando pra assistir esse filme. E eu evitei todos os spoilers, eu parei de assistir trailer, parei de ver tudo sobre esse filme, só pra me surpreender, porque o que a galera tava falando, sem dar spoiler sobre o filme, é que era um filme extremamente diferentão, super interessante e que valia muito a pena ser assistido, porque era o grande filme de terror de 2022. Cheguei à conclusão que todo mundo foi vendido, não é possível que as pessoas realmente tenham gostado tanto assim desse filme. Porque, sinceramente, francamente, honestamente, eu sou o público-alvo mediano. Você não precisa de muito pra me agradar, mas também você, se pisar um pouquinho na bola, você me desagrada fácil, entendeu? Público mediano. Gosto de algo que me entretenha com substância, mas não precisa querer levar muito a intelectualidade, porque no fim das contas, o meu prazer em assistir filme é esquecer que eu estou vivendo a minha realidade e ficar completamente imersa naquilo que eu estou vendo. Quando um filme é experimental, ele geralmente está tentando propor que a gente encare a realidade de uma forma nunca imaginada antes. Alguns filmes experimentais dão muito certo, alguns filmes experimentais, inclusive, até se tornam tendência no futuro. Dentro do terror, a gente tem muito filme experimental que acabou virando tendência, mas Skinamarink é um dos gêneros de terror é um dos filmes de terror que pega aquele gênero found footage, que não explica bosta nenhuma do porquê que tem alguém gravando o tempo todo e porquê que tá gravando desse jeito. A maior justificativa, que é, inclusive, a explicação do diretor, porque eu tive que ir atrás do que esse bosta queria fazer pra conseguir entender o que ele fez, simplesmente ele quis mostrar o sonho naquela perspectiva de tipo, quando a gente tá fora
do nosso corpo observando em terceira pessoa um sonho. Então a gente acompanha nós mesmos dentro do sonho, nessa terceira perspectiva, como se fosse um found footage em que a gente ainda é a primeira pessoa. Bem coisa de sonho mesmo, bem coisa onírica, mas ele não conseguiu transmitir tão bem isso, porque só dá nervoso. Só dá nervoso porque você não consegue ver os personagens, só dá nervoso porque você não consegue entender o que tá acontecendo. E os meus sonhos fazem muito mais sentido do que Skinamarink. Eu queria saber o que droga que esse cara tá usando pra ficar chapado no nível de sonhar desse jeito. Gente, não é possível. Eu lembro que eu tinha pesadelos quando era criança que eram extremamente nítidos e alguns pesadelos realmente não faziam sentido. Só que não era desse jeito. E aí, a justificativa maior dele ter feito esse filme é que várias pessoas relataram ter tido o mesmo tipo de pesadelo, de serem crianças presas dentro de casa, não conseguirem encontrar os pais e ter um demônio na casa perseguindo eles. E aí essa perspectiva de só aparecer porta, só aparecer canto de parede, só aparecer as pernas das crianças, é a visão que ele tinha nos sonhos. Eu acho que essa criança precisava ter ido numa psicopedagoga, ter feito uma terapia, um acompanhamento, porque às vezes às vezes ele tá tentando resolver um trauma com um filme, mas eu acho que não vai dar certo, assim. Na minha visão como pedagoga, se ele era uma criança que tava tendo esse tipo de pesadelo, acredito que ele devia ter falado com uma psicóloga infantil, mas os pais dele provavelmente ignoraram isso. Poderia ser algum trauma, poderia ser o corpo dele, o cérebrozinho infantil tentando avisar de alguma coisa que tenha acontecido, e ele ficou com isso na cabeça. De fato, quando a gente é criança, eu particularmente, quando eu era criança, eu ficava com medo do escuro no canto das coisas. Por exemplo, o escuro no canto do teto, o escuro no canto da parede, porque a sensação é que tem realmente alguma coisa ali no canto esperando pra pegar a gente igual uma aranha, né? Fica escondidinha até pegar a mosca. Eu acredito que ele talvez tenha pensado dessa forma pra poder fazer o estilo de filmagem que ele fez, mas não deu certo. Não me atraiu, não achei interessante. Esse filme é muito cansativo, gente, é 1h40 de nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu dormi, vocês acreditam nisso? Eu tô indignada até agora, porque eu poderia ter feito tanta coisa melhor, eu poderia ter assistido tanto filme melhor, mas não. Fui lá, a trouxa, assistir um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos. Quando você pesquisa qualquer lista tosca na internet sobre os melhores filmes de terror, os filmes mais perturbadores, os filmes mais assustadores, tá lá Skinamarink. Eu queria saber quem que é o redator desses artigos, só pra dar um soco na cara desses caras, porque isso é propaganda enganosa. Gente, não assistam Skinamarink. Além disso, eu fiquei com ódio desse filme porque faz uma semana que eu tô com a música da Xuxa na minha cabeça. Gente, é insuportável essa música e ela não sai da minha cabeça por causa do diacho do Skinamarink, que fica Skinamarink, Jinkidi, Skinamarink, Dum. Fica, eu tô cantando faz uma semana essa música na minha cabeça. E é insuportável. Mas, ainda assim, a música da Xuxa consegue ser mais legal do que esse filme. Enfim, gente, eu só queria fazer esse vídeo pra desabafar, porque eu não quero falar sobre esse filme. Eu estou com preguiça de falar sobre esse filme. Eu dormi assistindo esse filme. Então, o que de bom eu posso acrescentar num filme que apresenta nada? Eu literalmente hoje estou fazendo a coisa que o brasileiro é proeficiente em fazer: criar assunto de nada, sobre nada. Tem zero informação, tem zero substância pra desenvolver, tem zero nada. O brasileiro vai conseguir falar sobre isso por pelo menos 10 minutos, e é o que eu tô tentando fazer pra o vídeo monetizar. Mas enfim, gente, eu só tô fazendo esse vídeo porque eu tenho que entregar vídeo na quarta-feira e eu coloquei no cronograma que eu ia assistir Skinamarink. Aí eu assisti essa bosta. Mas enfim, basicamente é isso. Não recomendo essa bomba. Se você não entendeu a história, é isso aí mesmo que eu te contei. Volte o vídeo, assista tudo de novo, porque a história é só isso. É o Kevin e a Kayla perdidos dentro de casa com uma criatura sumindo com porta e janela pra essas crianças ficarem perdidas. Não me pergunte como, não me pergunte por quê, como elas se alimentam, do que elas se alimentam. O filme não faz questão de mostrar. Numa cena, o filme mostra uma tigelinha de cereal lá que as crianças estavam comendo, mas quanto tempo eles ficaram presos? Eles tentaram outras saídas, eles tentaram quebrar a parede, eles tentaram quebrar alguma coisa, sabe? Enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar também no meu Live Pix sugestão dos vídeos pra saírem na sexta-feira, beleza? Porque eu tô organizando certinho o cronograma. Já postei o cronograma
no post do canal. Mas, se você quiser uma análise sobre um filme que você goste, que você queira, a partir de a partir de R$20 eu vou estar fazendo análise. Se você quiser que eu faça uma análise de série, você pode fazer igual um inscrito. Um inscrito, ele me mandou um live pix pedindo pra eu analisar episódio por episódio. Então, cada episódio vale R$20. Basicamente isso, no mínimo R$20. Se você quiser mandar um valor a mais pra apoiar o canal, eu vou ficar muito feliz, de verdade, pessoal. Eu agradeço muito a todos os inscritos que não mandam só o valor mínimo. Eles mandam sempre a mais pra apoiar o canal. E esses inscritos são maravilhosos. Um beijo pra todos os inscritos que fazem isso. Se você não faz, sinto muito que você seja pobrinho, que nem eu. Ai, ai. Gente, vocês querem muito, eu sei que tem muita gente que quer muito ter o seu filme favorito analisado aqui no canal, mas não tem dinheiro e tá tudo bem. Só de você curtir, comentar, compartilhar, só de você estar aqui assistindo essa porcaria de vídeo sobre essa porcaria de filme, eu já fico muito feliz, de verdade. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo, tchau!